Eu digo que a próxima revolução do agronegócio será de pessoas. Tá? A gente veio numa revolução muito grande de tecnologia, depois a biotecnologia, depois a inteligência artificial, mecanização, e hoje é a de pessoas. Por que eu digo isso? Porque 47% dos gestores das propriedades rurais hoje têm mais de 55 anos. Eu sempre cheguei à equipe e falei, quando eu errar, me chama a atenção. Líder tem medo disso. Porque quando ele está na liderança, ele pensa assim, eu estou aqui, então eu não posso mostrar nenhuma fragilidade. Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do CultiveCast, o podcast que vai conectar você ao futuro do agronegócio. E é também o podcast do movimento Cultive Futuro. Estou mais uma vez aqui em Josi Prado com convidadas mais do que especiais que eu vou apresentar daqui a pouquinho para vocês, onde a gente vai falar sobre a liderança feminina no agronegócio, né? A importância da liderança feminina e o quanto que ela está revolucionando aí o nosso setor. Mas antes eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, as empresas que permitem que o CultiveCast aqui aconteça, que são as nossas patrocinadoras Vanguarda, a Essere, a Biotrop, a Fibermax e a Ouro Fino. Muito obrigada, pessoal. E um agradecimento também, mais do que especial, à nossa patrocinadora do evento do Especial Bahia Farm Show aqui também, que é a Corteva, que permitiu que a gente gravasse aqui no espaço compartilhado do stand. Então, muito obrigada também pela oportunidade. E estamos aqui com convidadas, né, que são lideranças no agro hoje. Estou com uma co-host também, que o Luiz Eduardo cedeu aqui o espaço para a gente agregar ainda mais as vozes femininas. Eu achei isso maravilhoso. E vamos começar aqui pela Rose Serrato, que é presidente hoje do Sindicato Rural de Barreiras. É também produtora rural, né, na Fazenda Serrato, na região ali, principalmente do Piauí, mas também tem aqui a propriedade na Bahia. Estamos falando também com a Rafaela Denardim, que também é produtora rural, sucessora do grupo Guará Agrícola, né, à frente do grupo desde 2015, que é uma propriedade que fica aqui em Correntina, Bahia. E temos também a Rose Santos, que é a minha co-host aqui no episódio de hoje, que é líder de relações governamentais na Corteva, é economista, mestre em agronegócio, doutoranda em administração pública, coordena também o programa Alma. Tudo bem com vocês, meninas? Tudo ótimo. Obrigada, Josi, pela oportunidade. É uma satisfação enorme estar aqui e é muito importante para a gente falar sobre liderança feminina, protagonismo feminino, que é um segmento que o agro ainda precisa incentivar. Exatamente. A gente sempre costuma falar que liderança feminina, uma tem que puxar a outra, né? Porque depende muito também do nosso incentivo para que outras estejam aí à frente dos negócios, enfim. Eu gostaria de começar perguntando um pouco da história de cada uma. Então, a gente vai passar a palavra para cada uma contar um pouquinho sobre, por exemplo, começando com a Rose, né? Como que você chegou, Rose, no sindicato, né? Como que você, de produtora, percebeu a importância de participar de organizações como o Sindicato Rural? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês, Josi. É uma caminhada. A Rose comentou no início, tem missões, né? Que a gente chega nesse mundo com algumas missões. E eu vim para a Bahia em 1994, sou do Paraná, de Ponta Grossa, então meu esposo é engenheiro agrônomo, e na época ele trabalhava numa multinacional, e era para nós sermos transferidos para Balsas, Maranhão, e uma semana antes foi para Barreiras. E aí a gente bebeu a água do Rio de Ondas. E cá estamos até hoje. Então temos a nossa residência em Barreiras, mas temos residência em Luiz Eduardo também, tivemos empresa em Luiz Eduardo. E aí meu esposo, eu sou de família de produtores rurais, neta, produtor rural, pecuarista, meu pai também foi da área de pecuária e grãos também, na época de 1980, então tem um tempinho aí. E com o passar do tempo a gente foi adquirindo nossas fazendas e hoje estamos aí com produção de soja, milho e algodão. E 2013, Júlio Busato entrou na IBA e me chamou para ser produtora voluntária. E eu comecei a fazer um trabalho dentro da IBA com os produtores, numa época, né, Rose, que as mulheres aí eram bem menos, então hoje eu estou extremamente confortável nesse meio.
Eram reuniões, às vezes, até 30, 40 pessoas, e dentre essas pessoas, a maioria sexo masculino, que são pouquíssimas mulheres. E um ano depois, eu fui chamada de uma forma, da noite para o dia, para coordenar a Bahia Farm Show. E aí eu coordenei a feira Bahia Farm Show por 8 anos, as gestões do Júlio e do Zanella. Então foi um grande aprendizado entrando dentro dessa... E assessorava, e me tornei também assessora da presidência da IDA. Então eu tinha duplas funções e a coordenação da feira, e foi um prazer, porque eu conheci muitas pessoas, de pessoas que vêm agregando ao meu conhecimento até hoje. E aí, quando, na saída do Zanella, eu falei, então pronto, agora eu vou cuidar da fazenda, né? E agora, dentro do escritório, a maior alegria do marido. 3 dias depois, o convite para ir para o Sindicato dos Produtores Rurais de Barreiras. E a Rose não soube dizer não. E aí fui por 4 anos vice-presidente do Sindicato de Barreiras, na gestão do Davi Schmidt. E aí, ano passado, ele foi para a política, eu precisei assumir o sindicato. Final do ano ele retornou, mas aí esse ano a gente fez a dobradinha. Então eu não estou presidente do sindicato e ele continua com a gente na diretoria como vice-presidente. E a gente está aí. Que legal. Faço parte da Alma desde 2019, a convite da minha amiga querida Rose, aonde foi um grande aprendizado para mim. Está sendo até hoje, né, porque ali realmente que a gente é reciclado e encontra mulheres do Brasil todo, né? Então, na primeira gestão, primeira Alma que teve, né, primeira Academia de Mulheres do Agro, elas escolheram a dedos aí as meninas do Brasil todo. Então, a gente tem hoje essa conexão com essas colegas que também são do agro e em diversas culturas, né? Não só da fruticultura, dos legumes, do grão, da fibra. E isso, essa troca, esse network é muito importante para nós. E aí estou aqui hoje representando, né, o Sindicato dos Produtores Rurais de Barreiras. Muito bom. Que bela trajetória. Parabéns. Rafaela. Bom, eu já comecei um pouquinho diferente, que minha família também é de produtor, vieram do Rio Grande do Sul em 86 para a região, mas eu era uma pessoa que não tinha muito interesse em participar do negócio. E quando eu iniciei a faculdade de administração, meu pai ele veio a falecer e foi decorrendo toda uma situação, tinha sociedade na época, e no momento que eu me formei, eu conversei inclusive com a minha professora orientadora e expliquei para ela a situação, e ela falou para mim, ela foi uma grande incentivadora: retorna e tenta, pelo menos, continuar o que seu pai deixou para vocês, porque se deixar em mãos de terceiros, a probabilidade de vocês perderem o que vocês têm hoje é muito grande. E voltei sem saber o que esperar, porque eu não tinha experiência nenhuma na área. E eu comecei na parte administrativa, não tive pessoas que pudessem me apoiar, não tive a orientação do meu pai. E estou há 10 anos dentro da empresa e não me vejo fazendo mais nada a não ser isso. Eu realmente amo muito o que eu faço. Então foi um pouquinho diferente ali com minha forma de entrada, e nesse meio é meu 5º ano também dentro do Alma. E eu percebo que tem auxiliado muito nas tomadas de decisões e também na parte de liderar, né? E não só a questão de todo o conteúdo que a gente aprende, que a cada ano a gente vem aprendendo coisas novas e que são assuntos de extrema importância e relevância para o momento que a gente está vivendo e para o que a sociedade em si, o mercado, ele acaba exigindo um pouco de nós, mas também a questão do relacionamento, né? Então é de extrema gratificação a gente conseguir todo ano encontrar pessoas, estar numa feira em algum outro lugar que não é o nosso, em outra região, em outro estado, e a gente poder encontrar pessoas tão queridas porque a gente teve essa oportunidade. E, enfim, aproveitando também para agradecer a oportunidade de estar aqui contando um pouco a minha trajetória. Que legal, muito bom também. Bom, eu venho já de alguns anos na área da agrícola, no agronegócio, né? Eu me especializei nessa área. Hoje eu procuro conectar a gestão pública, que é a área que eu trabalho, junto com o agronegócio, enfim. E lidando muito com a parte política, Rose. Há pouco a gente dizia que política não é escolha, é destino. E eu ainda verei uma participante da Alma como senadora, deputada ou como governadora, quem sabe, né? Ainda mais nessa região que a gente tem mulheres bastante fortes, né? Uma característica das mulheres aqui do oeste da Bahia são mulheres líderes e mulheres fortes, né?
A gente procurou com a Alma, lá em 2018, quando a gente lançou o projeto, 2019 foi a turma que a Rose participou, foi a primeira turma, incentivar o protagonismo feminino. A gente avaliou bastante o cenário, viu a demanda que as mulheres tinham, viu as necessidades dessas mulheres. A Corteva fez uma pesquisa aí ao redor do mundo, entrevistando mais de 500 mulheres, procurando entender quais os anseios dessas mulheres. E nós vimos que as mulheres do agro, elas têm muito orgulho da atividade, daquilo que faz. E é justificável isso, porque quando a gente fala em agro, a gente fala história de famílias. História de famílias que saíram de uma região, foram para outra, história de famílias que construíram novos municípios, construíram novas regiões, como é o caso aqui do oeste da Bahia, né? Então você tem história de pessoas fortes e história de pessoas que construíram, né? Então é natural que se sinta orgulho dessa trajetória toda. E outra é que as mulheres, elas nunca se sentem preparadas para fazer a gestão da sua propriedade, ou assumir uma função de liderança, ou assumir um sindicato. Então, incentivar esse protagonismo é importante, né? E aí que surgiu a Alma. Nós iniciamos uma turma em 2019 com 20 mulheres, depois passamos aí hoje com 223 mulheres participando, né? E aí nós dividimos as turmas. Nós temos as iniciantes, elas entram, passam um ciclo de 8 meses ali, onde elas passam por um curso de formação de lideranças, e depois elas entram em cursos de formação continuada, né? No ano a gente teve ESG, a gente customizou toda uma programação de ESG para o agronegócio, porque se você considerar hoje e for contratar, por exemplo, um consultor em ESG, você não tem um especializado no agro. Então a gente desenvolveu a metodologia junto com a FIA, Business School, desenvolveu mentorias, preparamos pessoas para que transmitisse conhecimentos a essas mulheres. Da mesma forma, finanças, a gente fez um curso customizado em finanças no ano passado, e neste ano é desenvolvimento humano, que é um tema bastante relevante, é um tema que vem crescendo. Eu digo que a próxima revolução do agronegócio será de pessoas, tá? A gente veio numa revolução muito grande de tecnologia, depois a biotecnologia, depois a inteligência artificial, mecanização, e hoje é a de pessoas. Por que eu digo isso? Porque 47% dos gestores das propriedades rurais hoje têm mais de 55 anos. Então, nos próximos 20 anos, nós teremos um processo de sucessão bastante grande. Fora isso, nós temos muitas demandas com mão de obra, mudança do perfil dos contratados, mudança do perfil de gestão nas propriedades, e isso tudo se tornou mais complexo para o produtor, né? Antes o produtor queria saber do pacote tecnológico que ele vai utilizar, ele queria saber do preço que ele ia vender. Hoje isso não basta, hoje ele tem que conhecer as tecnologias, tem que conhecer o mercado, tem que conhecer de finanças, tem que conhecer de gestão e conhecer de pessoas. Então o objetivo nosso este ano é contribuir com essas mulheres, né, para que elas estejam sempre atualizadas, sempre na vanguarda da gestão da propriedade, de forma que elas contribuam tanto com a propriedade e com a comunidade local. Nossa, incrível. Eu acho assim que essa visão que a Corteva teve de criar esse ecossistema, digamos assim, né, de você incentivar, que é um braço social, na verdade, que a empresa faz, né? Nem sempre as empresas têm esse olhar mais cuidadoso, e é extremamente importante como ela pegou para si a responsabilidade, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, o papel de você fazer o social, de você incentivar, formar pessoas é do governo. E não, né? Hoje a gente está numa mudança, como você falou, tão grande de tudo, que a gente pode chamar com total confiança, que é de fato uma nova economia que está surgindo, que está sendo construída, e que as empresas precisam estar à frente, entendendo que elas agora também têm igual responsabilidade por formar todas essas pessoas, né? Mão de obra, né? Não só pensando em mão de obra, mas pensando mesmo no futuro, né? Isso conecta muito com o que a gente está trazendo aqui para o movimento também, porque é isso, a gente quer fazer as pontes para entender, né, o que esse futuro que a gente tanto está almejando, construindo com tanta tecnologia, precisa em termos de conversas, diálogo, pessoas, porque o futuro, na verdade,
como você mesmo disse, a gente também concorda muito com isso. O futuro é humano, ele não é tecnologia, o futuro é humano, são pessoas. E então, muito, né, parabéns, é muito legal ver programas como esse acontecendo. E compartilhando um pouco da minha experiência também, né, eu cheguei aqui fazem 15 anos no oeste da Bahia, e eu vim de São Paulo, Campinas, e a minha graduação era 50% meninas, né? Então, o engraçado é que lá eu não sentia essa diferença, né? Eu não sentia assim, não tinha esse destaque muito, assim, meninas, tal, no agro, mulheres, porque eu já vinha de uma cultura em que estava, pelo menos na minha universidade, depois eu fui entender que a minha universidade ali era diferente mesmo, e eu vim com essa cabeça assim, sem pensar que eu iria enfrentar, e chegando aqui eu tive um pouco desse choque, porque aí eu cheguei na fazenda também, a gente já veio em 5 meninas dentro de um grupo de 40, né, agrônomos, para monitorar pragas. E nisso eu já percebi que, opa, aqui o negócio é diferente. E depois, quando eu fui ficando na fazenda, eu percebia que existiam, por exemplo, quando a gente estava numa roda onde estava todo mundo... cumprimentava os que considerava líder, mas não via que eu era uma líder ali, ocupando um cargo de coordenação, né? Os operadores também foi um assunto delicado, assim, uma relação delicada até eles confiarem em mim. O que vocês também podem trazer de experiências nesse sentido, assim, que vocês que foi uma dificuldade por ser mulher, exatamente por conta dessa característica? Eu acho que são padrões, né? Sim. Vamos trabalhar assim, porque eu acho que culpar um sexo, dizer, poxa, por que você vê essa fragilidade? Eu trabalhei com homens muito fortes, começando pelo meu pai, do meu primeiro emprego, eu trabalhei num escritório de advocacia no Paraná. E eu acredito nesses padrões que as nossas gerações hoje vêm tentando transformar de uma forma ainda gradativa, lenta, né? Mas o masculino era muito forte, o homem era o provedor da casa, né? E hoje tem mulheres que são mães e pais dos filhos, né? Então ela tem que fazer a dupla função, né? As nossas avós eram as vovó que fazia comida para nós, que passava a roupa, que lavava a roupa. E a geração dela, ela olha para mim assim, oi? Não é a minha, e não é mesmo. A minha já foi se transformando um pouco mais, mas tudo isso de uma forma muito gradativa. Então se criou para mim, na minha visão, preconceito, né? Da fragilidade da mulher. E aí ela no campo, uma mulher dirigindo um trator, né? Nas fazendas, como é que eu vou trazer uma agrônoma para ser monitora se eu não tenho nenhum espaço para colocar ela? Porque os quartos eram coletivos para os homens. Então, as próprias fazendas começaram a ter que se reestruturar. Eu acho que aconteceu isso com vocês, na fazenda de vocês. Inclusive, no momento de receber uma mulher, de ter um lugar. Se tinha os quartos para as cozinheiras, né? E não tinha para tratorista, para monitora de pragas, para engenheira agrônoma, né? Então, eu acredito que hoje já vem mudando isso. Aí você vai para o cooperativismo, ou a própria associação. As pessoas que estavam ali dentro não conseguiam ver que uma mulher tem a sua força. E aí eu estava numa entrevista com toda a imprensa na coordenação da feira, e uma jornalista me fez a pergunta, como é que a senhora se sente mulher coordenando a 3ª maior feira do Brasil? Aí eu falei, cara, tem que pensar aqui, o que eu vou responder para ela? Enquanto eu peguei o microfone, o presidente da IVA pegou o microfone. Eu falei, rapaz, e agora veio o quê? De seus anéis? Ela tem competência. Aí eu falei, agora não posso responder mais nada. Então, eu vejo que o sexo tem que responder isso. Qual é a sua competência? Como que eu vou me colocar? Temos dificuldade? Temos que estar junto? Temos. Mas eu vejo que a gente precisa mostrar o trabalho, qual é o seu entendimento, e cada um no seu setor. Nós não temos que englobar todos os setores, nós não temos que estar à frente de tudo, mas aquilo que você sabe fazer, naquilo que você tem a competência, como a colega veio e falou, né? Eu cheguei e não sabia nada, eu não fui preparada para isso, mas hoje, com 10 anos, com certeza ela já está preparada. Então ela pegou o setor que ela mais se identificou, falou, esse aqui eu vou tocar. Então, meu pensamento é esse, eu vejo que cada dia é uma construção
que nós precisamos fazer, e a mulher vem se posicionando, e a amiga está aguardando ali, e nós precisamos, né, de lideranças, e na política também, porque nós produtores não somos políticos, mas nós dependemos da política, seja no âmbito municipal, seja no âmbito estadual ou no federal, porque é delas que vai vir para nós, se é o IOF que vai subir, se é a área ambiental que vai estar nos prejudicando ou nos auxiliando. E hoje a gente tem que fazer um trabalho para dizer que, na verdade, nós precisaríamos ser enaltecidos por estar gerando emprego e alimento. E hoje a gente está perdendo tempo, se desgastando para mostrar por que o agro precisa existir, o que o agro faz, que o agro nos veste, que o agro nos alimenta, que o agro gera emprego, renda e toda a pujança que aonde ele está, você só vê mudanças e melhoramento. Então, às vezes a gente está trabalhando com outras forças para estar provando. E aí vem a mulher, que eu acho que ela consegue, de uma forma mais feminina, e junto com a competência, mas ela consegue passar essa informação. E que às vezes o homem ele é mais objetivo, né? E nós temos o lado mais humano, mais coração, mais mulher. Então, essa união dos dois juntos, eu acredito que vai fazer toda a diferença. Agora, temos que quebrar muitos padrões ainda. Exatamente. Muitos. Até até porque eu penso assim, nossa, será que é necessário fazer um podcast falando desse assunto, já que está tão já, né, consolidada a participação da mulher? Mas sim, nós precisamos fazer, né? Porque como você mesmo disse, né, Rose, na política a gente ainda não vê essa representatividade, nos cargos de liderança a gente não vê, então sim, ainda é necessário a gente estar falando sobre isso. Exato. Não, a gente tem menos de 20% de mulheres deputadas no Congresso, deputadas e senadores. E é muito novo, se a gente considerar que as mulheres começaram a votar somente a partir da década de 40, que antes, para exercer uma função econômica, elas tinham que ter autorização do marido, nós evoluímos bastante. Eu digo que quando eu comecei lá atrás, né, que eu me formei, fui trabalhar no Instituto Mato Grossense de Economia Agrícola, né? Comecei como estagiária, depois eu fui até superintendente do Instituto, e o Instituto assessorava a Federação da Agricultura lá do estado. Nós passamos por muitas renegociações de dívidas rurais. E eu sou economista, era responsável por negociação com o banco, era responsável por fazer os recálculos das dívidas ali dos produtores para fazer negociar, assim como as propostas que eram negociadas com o governo para renegociação e elaboração de novas propostas que resultariam ali em melhores condições para renegociação. E eu ia nas reuniões, só via eu. Raramente você via uma mulher. Quando aparecia alguma mulher, era a que recepcionava as pessoas para as reuniões, a que servia o cafezinho, mas na mesa de discussão você não via mulheres participando. Dias de campo, então, que eram realizados, você viam poucas mulheres. E quando quando participavam, elas iam acompanhando os maridos e não abriam a boca, não davam a sua opinião. Né? Então, eu acredito que até por esse fator, as mulheres gostam da alma, porque é um ambiente em que elas se sentem confortáveis em trazer os assuntos, trazer as dúvidas delas, sem preconceitos. Tá? Não importa se eu conheço, se eu domino, mas eu tenho ali uma rede de amparo que eu posso fazer os meus questionamentos, eu posso aprender e eu posso discutir com outras mulheres que já têm experiência, que já vêm com uma bagagem política, que já vêm com uma bagagem técnica. Isso tudo, isso faz muita diferença, né? Ela vem inspirando, né? Vem inspirando. E aí a jovem que está chegando aqui está falando, poxa, eu posso ir à frente, devo ir. Eu acho que uma pergunta que a gente tem que se fazer mais é, por que não? Por que não fazer isso, né? Porque às vezes a gente coloca, como você colocou em ponto no início, às vezes a gente acha que não tem capacidade, que não está preparada. Mas por que não aceitar um cargo, ou aceitar esse desafio, ou entrar nesse curso, ou buscar alguma coisa, né? A gente às vezes, antes de aceitar algo, a gente sempre pensa que não é capaz. Mas trava. A pergunta é por que não? Tetos de vidro, né? E a gente tem que falar assim, a gente está aprendendo todos os dias. Todos os dias. Quando você se abre para aprender todo dia, eu errei. Tá tudo bem, eu errei, vou consertar aqui. Eu acredito assim, buscar fazer tudo, mas buscar fazer as coisas com excelência. E excelência não quer dizer que vai ser perfeito, mas é fazer o meu melhor. Então, de que forma que eu consigo fazer o meu melhor? A minha excelência é diferente da sua, que é diferente de todo mundo. Então,
fazer o melhor. E essa pergunta ficou para mim, foi até num congresso que eu fui. Por que não? Foi uma mulher que falou, né? Por que não aceitar esse cargo? Por que não fazer algo novo, fazer algo diferente? Exato. E quando a gente avalia, tem várias pesquisas que demonstram isso. Harvard estudou muito isso no comportamento da mulher e o comportamento do homem no ambiente corporativo. O homem, se ele vê uma oportunidade, ele vai atrás. A mulher não vai. Ela pergunta, será que eu estou preparado? Tem que mudar a pergunta. Exatamente, né? Então, assim, hoje a gente tem muito mais mulheres participando no agronegócio. No meio político, do agro ainda não. São raros os casos como da Rose, que virou presidente, da Carminha, que foi presidente, hoje está na vice-presidência da FAEB. Nós tivemos 2 ministras da agricultura em 100 anos. Eu sou a primeira presidente do sindicato em 30 anos. Nossa, caramba. O sindicato de Barreiras tem 30 anos, é a primeira mulher. Só fiquei sabendo depois que eu assumi. Nossa. Então, as mulheres precisam de incentivo para que elas assumam postos de liderança, para que elas assumam o protagonismo, né? O conhecimento, ele traz o reconhecimento e conquista o seu espaço, né? As mulheres não precisam ser iguais aos homens. Elas podem continuar femininas, podem continuar estudando, cuidando da sua família, cuidando da comunidade, que é um perfil das mulheres, né? Cuidar das pessoas, ouvir as pessoas, se comunicar mais. E isso gera um crescimento, não é uma competição, é um crescimento, é um desenvolvimento da região. Sim, verdade. Vocês falaram algumas coisas importantes que me fez refletir, que são 2 camadas mesmo que a gente tem que vencer para a liderança, né? Que é a camada, primeiro, que é a do preconceito, e a segunda, que é a nossa própria insegurança. Então, a gente tem que trabalhar nessas 2 frentes, digamos assim, né? Mas aí, quando a gente trabalha a segurança, a outra acaba ficando, digamos, se abrindo automaticamente, né? Ou ficando mais fácil, né? Claro, tem mais dificuldades por ser também um bloqueio, mas se a gente trabalhar a nossa segurança interna, o resto meio que já flui melhor, né? Em relação à liderança, tipo de liderança, né? Que a Rose também comentou aqui, uma coisa que me fez lembrar. Quando eu comecei em cargos de liderança, eu vinha muito do exemplo de liderança masculina, né? Que eu já tive na vida, que é aquela liderança mais firme, que é aquela falou, tá falado, né? Que você entende que é o jeito bravo e tá tudo bem, porque... E aí, quando eu tentei exercer esse papel, né, e fazer essa liderança mais... Porque eu achava que isso era uma liderança, isso me doía muito, isso me pesava demais, assim. Eu sentia que me machucava ser essa liderança desse jeito. E até eu entender que você pode ser uma liderança feminina, né, que você pode usar das suas atribuições mais femininas sem perder, digamos assim, o comando, né? Foi um tempo até eu perceber que eu não precisava imitar a liderança, né, masculina. O que vocês passaram por essa análise também? Ou vocês já sentiram isso? Porque, claro, também não é uma... Você não é, tô falando assim, tem mulheres que são firmes e que gostam e que tá tudo bem. Perfil de liderança. Perfil de liderança. Então, não tem nada a ver também. Me fez lembrar, né, como eu comentei, meus pais vieram para cá há muitos anos, então tem muita gente de mercado que conheceu, trabalhou com os meus pais, principalmente com meu pai. E aí você me fez lembrar essa questão de você mudar um pouco, e tem algumas pessoas que falam assim para mim, Rafaela, você é uma versão melhorada do seu pai e gentil. Ou seja, talvez não tenha aquela característica mais firme. Não firme, porque eu acredito que eu tenha essa característica na minha liderança. Mas assim, se eu utilizar mais com a gentileza, utilizar mais a educação, não que ele não fosse educado, né? Mas assim, de forma que você consegue ter o respeito dos seus colaboradores, de ter o respeito das pessoas que estão ali ao seu redor, seja fornecedor, seja cliente ou o que for. Então eu acho isso, talvez tenha um pouco dessa pegada que você disse, né? Infelizmente eu não tive a oportunidade de trabalhar com ele, mas eu acho muito legal quando as pessoas fazem esse tipo de comparativo, né? Que assim, eu seria uma versão melhorada dele, mas gentil. Mas você carrega, porque a experiência dele você carrega com você, com certeza. Isso. Você não teve o privilégio de estar ao lado dele, mas com certeza você carrega tudo que ele
E é excelente essa sensação, né? Você tem irmãos ou irmãs? Tenho uma irmã mais E nova. ela tá também junto no negócio? Ela formou tem pouco tempo, formou em agronomia e a gente tá tentando adequar todas essas situações. Legal. Você me fez lembrar, quando você fez essa pergunta, quando eu entrei na Bahia Farm Show, tinha um coordenador aqui de campo dentro da feira, né? E aí todo mundo veio me preparar. Ó, fulano é assim, fulano é assim. Fulano é assim. Deixa fulano. E acho que o João Vitor falou, mãe, você assusta com o olho. Eu falei, rapaz, eu tento amenizar tanto meu olho, mas mãe, você fala com o olho, porque acho que eu dou aquela olhada, né? Aí as primeiras coisas que eu pedi pra ele não fazia. Ia pra cá, ele não fazia. Pra lá, ele não fazia. Eu falei, o que tá acontecendo com esse rapaz? A outra, conversando da equipe, tudo fluindo. Aí falei, fulano, vem cá, o que tá acontecendo com você? Ele falou, nunca uma mulher mandou em mim, não é você que vai me mandar. Eu falei, quem disse então ele- você? O olho foi aberto. Não vim aqui pra mandar em você. Primeiro que eu nunca mandei, eu sempre pedi. Você pode fazer isso pra mim? Eu não sei, da onde você tá tirando esse mandar? Olha, se eu te peço perdão pra você, te peço desculpa. Em algum momento eu mandei em você? Não. Eu falei, então. Olha, vamos trabalhar. E se tornou um grande parceiro ao meu lado. Então, lá vem os padrões do passado, do pai e do avô. Então, acho que quando você consegue agregar, eu sempre cheguei à equipe e falei, quando eu errar, me chama a atenção. Líder tem medo disso. Estou errado? Você me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada. Porque quando ele está na liderança, ele pensa assim, eu estou aqui, então eu não posso mostrar nenhuma fragilidade. A minha técnica não foi essa, porque eu estava chegando, eu não sabia como também coordenar. Então, se eu errar, vocês me chamam no cantinho, Rose, você errou aqui, a forma que você falou ali está errada. E eu abri um leque junto a essa coordenação para a gente estar junto e eles se sentirem à vontade de vir e falar para mim, olha, aqui a gente agia assim, então bora. Se vocês agiam assim, estava dando certo, não, esse aqui tá, então bora, esse aqui vai continuar assim. Não, esse aqui estava dando tudo errado assim, então vamos melhorar. Eu penso que pode ser assim, vamos fazer assim, vamos. Então, essa conversa, quando você dá essa liberdade, e isso, às vezes que eu posso ir para a fazenda, eu estou colocando em prática também, e vem fazendo muita diferença. Porque é aquilo que eu digo, a gente tem que estar no lugar de aprendiz. Quando você abre para aprender, você abre um leque bem maior. E ele te deu uma oportunidade, né? Porque ao ser sincero. Também. Talvez Ele podia me sacanear. tem gente que, né, fica assim, mas não fala que é por preconceito. Então, assim, pode doer, mas pelo menos ele foi sincero e te deu a oportunidade de agir de uma forma, né, que vencesse esse bloqueio, né? Interessante. E você também, desculpa, Rosa. Não pode falar. Você ia falar que, complementando, querendo ou não, você ouviu ele também. Isso foi importante para que depois se tornasse uma parceria, né? Exatamente. Então, isso é importante também. E essa é uma característica da liderança feminina, né? Ouvir. As mulheres são mais dispostas a ouvir, a compreender, né? A tentar fazer uma conciliação, né? Do que tomar uma decisão direta, rápida, né? Que às vezes acaba impactando e gerando aí até um problema de comunicação, né? Com o subordinado ou com o parceiro, né? Mas esse perfil de liderança feminina que tinha, principalmente na década de 80, quando as mulheres começaram a adentrar aí no mundo dos negócios, um mundo extremamente masculino, era uma estratégia de sobrevivência, né? Sim. Para eu ter sucesso ou para eu ser admitida, eu devo ser igual a eles. Eu sou mais um dos meninos, não é? E hoje é totalmente diferente, né? Hoje a gente pode assumir, de fato, a liderança que somos, com as características que nós temos, com as fragilidades que nós temos e também com a capacidade que nós temos, né? Nós não precisamos ser líderes iguais aos homens. Não existe só um modelo de liderança, né? E a gente consegue explorar isso muito bem, se comunicar muito bem, né? E isso acaba sendo fatores bastante positivos da liderança feminina. Há estudos que dizem que quando eu consigo desenvolver uma estrutura de liderança de uma empresa com a participação de homens e mulheres na gestão, você tem uma produtividade mais de 10%, mais lucratividade que empresas que não conseguiram desenvolver esse modelo. Imagina, a diversidade, né, de pensamentos, ela é muito rica, né?
Olha, eu digo, Exatamente. eu deixo até aqui no podcast para os homens que estiverem ouvindo, sejam inteligentes. Um homem inteligente tem ao lado dele uma mulher inteligente, uma mulher que vem para agregar, que são polos diferentes que se unem. Quando o homem tem fragilidades, quando ele tem o excesso de poder, ele trava a mulher. Seja na parte corporativa, seja numa associação, seja num sindicato, seja dentro da fazenda, seja o próprio marido. De alguma forma ou outra, a sua família deu a você essa sustentação para que hoje você viesse a tocar o negócio da família. Mas muitos pais tolhem as filhas mulheres em casa. Sim. E dá liberdade para o filho, para o homem. Então, o homem tem que ser inteligente. Eu passei isso dentro de associações. Os homens que foram inteligentes trabalharam várias mulheres. Hoje, muitos estão trazendo porque estão percebendo isso. E que ela vem para agregar. O homem inseguro, ele tira a mulher do lado dele. Porque ele é inseguro. Simples assim. E ele só perde. Exatamente. E a questão, pensando, refletindo sobre isso também, né? A nova geração, acho que vem muito configurada para ter muitas vantagens em relação à liderança feminina, porque a gente percebe que os jovens hoje, a nova geração, não aceita muito mais aquela liderança vertical, né? Hierárquica. Então, para você criar um ambiente ali onde a nova geração possa se desenvolver, você precisa ter muito disso de relacionamento, de compartilhamento, de poder, né? Então, é uma geração muito mais horizontal. Os cargos também estão sendo dimensionados para que tenha mais colaboração em vez de decisão de cima para baixo, né? O que você tem percebido também, Rose, você que é no ambiente corporativo? Existe essa discussão lá também em relação a isso, de como a liderança feminina agrega muito nesse novo modelo de gestão que está sendo necessário ser reinventado nas empresas? Sim. A indústria, se a gente considerar em termos de incentivo ao desenvolvimento da liderança feminina, ela está muito à frente que outros segmentos dentro do agronegócio, né? Até porque são estratégias corporativas globais, tem direcionamento, tem metas de liderança dentro da companhia, né? Então, acaba evoluindo muito mais, né? No agro, a gente vê mais mulheres assumindo. A gente vê que as mulheres, quando assumem o agro, ou elas vêm pela dor ou pelo amor. Né, pelo amor, porque teve o incentivo da família, teve a possibilidade de se desenvolver, foi feito um processo de sucessão bem feito, o pai reconheceu a capacidade dela em poder assumir os negócios e a capacitou, né? Nem sempre isso acontece, né? Nós temos uma academia de sucessão dentro da Corteva também, tem casos ali que a filha tinha o perfil para assumir, mas a escolha do pai era o filho, e para conseguir ali mediar e desenvolver o plano de sucessão, precisou de um apoio aí bastante grande de psicólogo, de mentoria aí para conseguir desenvolver esse processo, né? Então, a mulher vem se preparando para assumir o agro ou vem pela dor, né? Enquanto teve um infortúnio na família, acabou tendo que assumir os negócios. Muitas delas não têm uma rede de apoio estabelecida. Eu atendia muitas mulheres lá na Federação da Agricultura do Mato Grosso, quando eu estava lá, por conta de trabalhar na área de crédito. Muitas chegavam lá endividadas, nunca tinha visto uma cédula rural pignoratícia na vida, não sabia o quanto o marido devia, e o vizinho, ao invés de dar apoio a essa mulher, a primeira coisa que fazia, quanto a senhora vai me vender a sua propriedade? Olha só. Né? Então, a gente sabe que isso tem ainda no agro, né? E quando a gente traz um incentivo ao protagonismo, traz um incentivo para que haja uma rede de apoio a essas mulheres, a gente consegue mudar essa realidade. Muito bom. E falando agora do pilar maternidade, que é outra coisa que a gente não tem como fugir quando a gente fala de liderança feminina, né? É muito engraçado, porque a gente nunca fala sobre paternidade quando a gente está falando homens de negócios, mas esse pilar, inclusive eu participo como participante mesmo da associação não, das mulheres, oh meu Deus, das agrônomas do oeste da Bahia, né? Tem um grupo, até um abraço, um beijo para vocês meninas, que é um grupo muito legal aqui da região, e uma vez eu tive a oportunidade de palestrar ali com elas e rodei uma pesquisa com um grupo, mais de 300 agrônomas ali associadas, né? E
a principal dor que elas passaram ali no questionário foi como eu vou conciliar maternidade com a minha carreira. Foi assim, disparado, e a gente percebeu que isso é uma dor muito latente, principalmente nas mais jovens, né? E aí você falou do olhar, né? Que você tinha um olhar diferente, porque muitas vezes esse olhar vem calibrado com a maternidade, né? De você calibrar sua liderança ali. O que vocês poderiam falar nesse sentido? Não sei se você já tem filhos, Rafa? Tenho 2. Ah, então já pode também. O que vocês perceberam nesse sentido que a maternidade trouxe de incremento para a liderança? E o que vocês falariam para essas jovens, né? Que estão entrando no mercado e que estão super preocupadas com essa questão, né? Vai, Rafa, você tá mais jovem, depois eu vou te ouvir, daí eu trago um pouquinho da experiência, que os meus são mais velhos. Então, os meus já são mais novos, né? Então eu tive que adequar muita coisa. A primeira coisa que eu tive que fazer dentro da fazenda foi delegar. Isso foi muito difícil para mim, porque eu sempre fiz muita parte, digamos que mais manual dentro do administrativo, financeiro, eu fazia pagamento. Eu lembro que quando meu primeiro filho nasceu, ele nasceu dia 20 de fevereiro, início de março, eu estava fazendo pagamento de folha de funcionário. E aí eu vi que eu não ia dar conta. Isso é muito difícil. Quando eu vi que eu não ia dar conta e que começou a ficar um pouco mais atrasado o serviço, aí eu comecei a delegar aos poucos também as funções dentro da fazenda para que eu conseguisse voltar a gerir o macro, né? Porque a gente perde a visão do que está acontecendo no geral. Então isso foi uma questão que eu não me preparei porque eu acreditava que eu ia dar conta e aí eu não dei conta. E é super normal a gente entender isso também, né? Enxergar até onde a gente vai. É um processo de aprendizado. É um processo de aprendizado, totalmente. Isso mudou muito com o nascimento do meu primeiro filho. Aí, quando nasceu a minha segunda filha, eles têm pouco tempo de diferença, tem menos de 2 anos. Quando nasceu minha segunda filha, eu já estava mais calejada com isso, então eu já consegui organizar melhor todas essas situações. E eu não... Assim, eu acredito que eu sou muito abençoada porque eu posso trabalhar de casa, posso conviver mais com os meus filhos. E você, mãe, sabe também que passa muito rápido. E eu não quero abrir mão desse crescimento deles. Então, eu não, por opção nossa, eu não tenho babá, por exemplo. E eu optei por colocá-los meio período em escola. Então, eu tenho que gerenciar todo o trabalho da fazenda em meio período para eu conseguir estar com eles em outro período. E não só ser produtora, mas ser mãe, ser esposa e ser a Rafaela, né? Então, não é fácil, mas eu sou a pessoa da rotina, então tudo para mim funciona melhor com rotina, com processos. Essa foi a primeira coisa que mudou muito para mim. E o que acontece? Junto com a delegação, você precisa liderar mais. Então, eu tive que buscar formas de conseguir gerenciar as pessoas que estavam me auxiliando, sendo meu braço direito, para que a gente conseguisse fazer com que aquela equipe se tornasse de alta performance, que ela funcionasse e trabalhasse ali dentro. Então, eu comecei a fazer cursos, inclusive a Alma foi um desses cursos que me ajudou a trazer ideias, trazer bastante situações que pudessem estar andando e não ficar parado da fazenda. E foi um dos momentos que a gente mais desenvolveu dentro da fazenda, foi depois que eu consegui delegar. Então, eu consegui enxergar bastante que esse tipo de situação nos favoreceu. Foi algo que foi muito difícil para mim, por conta do meu perfil, mas eu vi que trouxe muitos benefícios também. Então foi bem legal, assim, o que eu falaria para qualquer pessoa que quisesse tentar unir principalmente esses 2 âmbitos, né, porque a gente sabe que tem mais uma série de coisas ao redor disso, é tentar gerenciar antes, se preparar para que, claro que a gente não vai conseguir fazer tudo 100%, mas a gente conseguir preparar o que pode ser feito antes para que a gente consiga organizar toda essa estrutura, mas não é fácil. Realmente. E muita coisa sai do controle, né? Normal. Você se programa para uma semana de reunião, criança na escola, de repente a criança ficou doente. Aí como é que você vai fazer com isso, por exemplo? Você precisa... Aí que entram, né? Fora de horário, reuniões ou coisas do gênero, mas eu tento sempre me manter de uma forma que, fora do horário, eu sou esposa. Olha que lindo que é, né? É a nova geração, me programa. Como é que era a sua, Rose? Sem programação. Oh, meu Deus, vai nascer, vai. Só vai, só vai. Brincadeiras à parte. Hoje eu tenho um filho de 29 anos. Estamos na sucessão. Eu achei que não ia chegar, chegou. Está chegando. É ótimo, é excelente. É você se proporcionar a receber isso.
Tem o Lucas de 25, o João Vitor de 29, né? Só que na minha época não era como a Rafaela, que vem se programando. Então por mais que eu me programei, eu casei com 22 anos, vim embora para Bahia, depois de 3 anos eu tive o primeiro filho, depois mais 3 anos eu tive Lucas, mas assim, a gente não tinha essa estrutura que hoje você cria. Nós não tinha celular, né? Barreiras, a gente ia para o telefone público para falar nas primeiras vezes que eu vim com a minha família no Sul. A gente enfrentava a fila para falar no telefone, e isso só faz 30 anos, foi ontem, há 3 décadas atrás. Né? Logo depois a gente teve um telefone fixo, porque a empresa multinacional nos proporcionou, e custava um salário mínimo o aluguel do telefone fixo. Então nós já éramos chiques, a gente já tinha um aparelho de telefone. Né? Os meninos nasceram em Barreiras, de parto normal. Então, assim, minha mãe não conseguiu chegar, porque tinha que vir de ônibus, chegou 2, 3 dias depois. Hoje eu vejo minha nora se preparando para quando ela teve a Aurora e agora vai vir Gabriel, é uma outra preparação. Sim. Totalmente diferente. Eu nem sabia como é que era um parto normal. Eu fui para o hospital para experienciar, agora a palavra experienciar, né? Então, fui lá experienciar como é que nasce um filho de parto normal. E a gente levou muito para a fazenda. Então, era carregando mesmo, era carregando os meninos para lá. E hoje, então, voltando, o Lucas já vai estar formando ano que vem, era para ter formado ano passado, em agronomia, teve um problema aí agora já vai estar, mas já está introduzido na fazenda, na pecuária, né? E você fez a pergunta relacionada assim, o que a maternidade te trouxe para... Eu acho que é o aprender. Uma mulher é moldada também na gestação. Então, ela está gestando seu filho, porque é a primeira pessoa, e principalmente o primogênito, né? Ele é o cobaia, né? Sim. Porque não existe, a única coisa que não existe é a receita como criar seu filho. Que todo mundo dá um monte de receita. Não, na hora do vamos ver nenhum. Não, até porque são pessoas, né? É um espírito que está ali e que ele vem com as suas cargas também. Então você dá o seu exemplo, que eu acho que é isso que a gente tem que deixar para todos. Né? Como que eu quero criar meu filho, dando exemplos. É o meu exemplo que ele pode... E aí ele vai ter o livre-arbítrio, se ele vai querer seguir ou não. Mas eu acredito que o meu exemplo é o que eu posso colher lá na frente, os frutos que eu vou colher lá na frente. E é isso que a gente vem hoje. E é isso que eu trago também da maternidade, é não ser autoritária. Que com autoridade de líder, eu acho que você não... Hoje, na gestão de pessoas como Rose passou, que é o que a academia está trabalhando com a gente, né? Ser autoritário com o colaborador, ele não veste a sua camisa. Ele não veste, ele trabalha, ele precisa daquele salário, ele tem uma família para sustentar, mas ele não faz parte daquela família. Então você tem que trazer ele para perto, você tem que agregar. Hoje você tem que dar cursos para os seus colaboradores. Nós acabamos de levar 5 pessoas para Brasília para um curso que teve lá e foi a melhor coisa. Filho, como é que foi o curso para vocês? Mãe, para o Jonito foi ótimo, para o Mariano foi excelente. Eu falei, tá, e para você? Ele falou, mãe, a gente aprendeu junto com eles. Então, assim, hoje você tem que capacitar o teu colaborador e trazer ele para perto como família, porque todos do agronegócio, seja de pequena, média ou grande escala, que são famílias. Então, tratar esse colaborador, trazer essa pessoa para perto, para que ele vista a camisa, eu acho que as mulheres fazem com maestria. Verdade. Isso mesmo, verdade. Nós temos casos... eu não sou mãe. Não fui agraciada com filhos, mas a gente tem casos dentro da Alma, né, que uma das participantes da Alma, lá de Goiás, ela, quando assumiu a propriedade dentro de um processo de sucessão, ela chamou os colaboradores para uma reunião e três colaboradores se levantaram da mesa e disseram, nós não vamos trabalhar com você, nós não vamos responder para uma mulher. Meu Deus. E depois acabaram se tornando aliados dela, porque viram que a mulher também ela tem capacidade de liderar, ela também consegue desenvolver uma propriedade, ela era agrônoma formada com mestrado, né, estava capacitada, né? Então, de novo, essa rede de apoio e o conhecimento faz toda a diferença para a mulher na hora de ajudar na gestão da propriedade, faz toda a diferença. Então, preparo, conhecimento, capacitação constante, né? A Alma hoje é um programa de educação continuada com o objetivo de dar esse suporte às mulheres, né? Porque o conhecimento faz diferença.
E quando a mulher está preparada, ela não vai se intimidar diante de uma situação dessa, do colaborador se levantar da mesa e falar que não vai receber ordens de uma mulher, que aconteceu com você também, né, Rose? Então, é extremamente importante essa função da alma, né, de gerar esse conhecimento e essa rede de apoio às mulheres. Sim, rede de apoio, essa é a palavra. E até para lideranças femininas ajudam muito nessa rede de apoio da empresa também, para que outras funcionárias, né, para as meninas que estão preocupadas aí, acho que cada vez mais vai ter rede de apoio para que elas possam passar pelo esse período mais conturbado da maternidade, que são os primeiros anos, Sim. mais tranquilas, e depois voltarem, né, às suas funções aí, enfim. Aqui a gente vem trabalhando muito em Luiz Eduardo, né? Hoje a gente tem as agroparceiras, eu faço parte também, né? Que vem junto com a FAEB, junto com o sindicato de Luiz Eduardo. Tem o núcleo, perdão, o núcleo das mulheres do agro, que também, eu acho que hoje a mulher tem que agregar, né? Ela, que é o que a Rose fala, né? E Rafaela também. É como se ela se sentisse mais acolhida. E quando ela está falando com uma mulher e que a experiência dela é próxima da dela, esse network vem trazendo muitos frutos, e muitas que estavam da porteira para dentro estão vindo para fora também e levando e devolvendo para dentro da porteira, porque aí é essa troca que se faz, né? É essa troca que se faz. Então, o núcleo, até gostaria de falar das mulheres do agro, hoje está fazendo um trabalho, principalmente nas escolas, né? Com o algodão que aquece. Sim. E no primeiro momento, o casaquinho, mas é frio na Bahia? Tem frio? Tem. Primeiro que tem o frio. Né? Mais em zona rural. E principalmente em zona rural. Né? Mas para o sulista, como que é frio? Mas foi o casaquinho que trouxe, que nos levou até os professores. Então, semana passada teve um seminário com a presidente do Núcleo das Mulheres do Agro, a Suzana Vittini, com 800 professoras. Aí a minha pergunta, mas quantos alunos vai atingir? 12 mil alunos. E que muitos deles ainda acham que o leite vem da caixinha, e que o milho vem da latinha, né? Que o arroz está no pacotinho. Então, não tem esse conhecimento do agro. E aí, para nós, produtoras rurais, qual é a geração que é? Os filhos dela, que minha neta vai precisar, é essa que está sendo educada hoje nessas escolas. Sim. E aí vem um governo que não trabalha de uma forma a valorizar o agro. Então, a gente está tendo que fazer esse trabalho. E esse trabalho cabe aos homens? É as mulheres. Verdade. Então, com essa sensibilidade, então que elas vêm fazendo esse trabalho aí, e as agroparceiras também vêm agregando. Então, são alguns núcleos que vêm surgindo, né, para que essa união esteja cada vez mais forte entre as mulheres e que cada uma delas, ou seja na sociedade, através de um projeto como esse, ou seja dentro da própria fazenda. E trazendo as esposas também, né, dos colaboradores, do tratorista, para que venha trabalhar também. Nós temos que agregar cada vez mais a mulher também para dentro do mundo agro. Né? Sim, então você falou de colaborador como família, né? Quando você traz a própria família dele ali, melhor. Conforme a legião, você está agregando. É exponencial a qualidade de vida para ele, né? Se você acolhe a família, você mantém esse colaborador por mais tempo. Né? Se a esposa não concorda em continuar morando no local, ou se eles não se sentem acolhidos, eles vão para outra fazenda, ou vão para outra região, ou vão para a cidade, né? Então isso faz toda a diferença. Exatamente. Meninas, estamos caminhando aí para o final do episódio. Gostaria que vocês citassem cada uma exemplos de lideranças femininas que inspiram vocês. Pode ser da própria fazenda que vocês tenham ali no dia a dia, né? Ou, sei lá, uma pesquisa. A gente teve um prêmio Nobel recentemente, né? Da pesquisadora. Mulher, sim. Que incrível, Paranaense. assim. Pesquisadora. Eu falei agora e me arrepiei, que foi muito, muito legal mesmo, assim, né? A gente se sente sempre muito representada com cada uma que chega lá, né? Então, eu queria que vocês citassem exemplos desse também, de lideranças femininas. Quem vocês começa? admiram. Eu vou falar uma que eu acho que é unanimidade entre as mulheres. Senadora Tereza Cristina. Ela é inspiradora. Ela veio ali, produtora rural, ali no Mato Grosso do Sul, trabalhou no Senar, na Federação da Agricultura, onde eu tive a oportunidade de conhecê-la muito antes dela começar a sua carreira política. E hoje ela é uma senadora respeitada, reconhecida e muito admirada no agronegócio, e principalmente pelas mulheres.
Sim, verdade, boa. Bom, eu já vou mencionar outra pessoa que não é desse meio político. Vou mencionar minha mãe, porque Fria. eu nem consigo imaginar tudo que ela passou para vir para cá, na época meu pai, com todas as dificuldades que vocês passaram. E eu sei que ela só chegou onde estava. Meu pai também só chegou onde estava porque ele tinha ela do lado. E ela nunca me deixou desistir de nada, pelo contrário, sempre me apoiou em tudo. Então, ela é minha inspiração. Qual é o nome dela? Marilane. Marilane. Isso bem. Eu acho que são tantas mulheres. São tantas, né? Mas que somos Difícil, né? poucas ainda e poucas representatividades em comparação, né, ao sexo masculino. Mas também é minha, Tereza Cristina, eu vejo como uma mulher guerreira, árdua, que faz um trabalho maravilhoso. Que é firme sem perder a doçura. Sem perder a doçura, sem perder o seu lado mãe, né? Eu acho que é esse que vem agregar. Venho conhecendo também, estive com ela ontem, com a deputada federal Silvia Aiwapi, né, indígena, Adoro. que é uma pessoa assim Simpaticíssima. muito simpática, muito conhecedora. Ela é uma biblioteca ambulante. Eu a chamei assim ontem, porque cada assunto que falavam com ela, ela trazia, e vindo, né, dos antepassados dela, dos indígenas, isso também nos traz, e ela passando para nós. Eu quero ver eles trabalhando. Eu sou contra o assistencialismo. Eu acho que a gente tem que dar para as pessoas ferramentas para ela vir e trabalhar, para que ela produza o produto dela. Então, eu acho que são grandes mulheres, e não vou deixar de falar da minha guerreira, que foi e é quem me dá todo o meu sustento, principalmente espiritual, que é a minha mãe, Ecleia, que também, como a sua mãe, uma grande guerreira, que iniciou na fazenda do meu sogro, dormindo lá num colchão de palha, para mostrar por que estava chegando ali, como ela estava chegando ao lado do meu pai, e que me dá toda a estrutura que eu tenho até hoje. É a minha base, é a minha mãe, Ecleia. No início nós falamos, né, que a história do agro é a história de famílias, né? E nessa história a gente tem muitos exemplos de mulheres fortes, né? E muitas regiões surgiram porque elas estavam ali ao lado dos seus maridos, construindo suas famílias com toda a dificuldade, né? Às vezes sem hospital, sem assistência, sem nada, né? Com noites sem dormir, né? Com toda a dificuldade que tiveram para se estabelecer em lugares que eram inóspitos. Né, que talvez hoje, numa geração que nós temos hoje, não se disporia a estar lá para desenvolver essa região. Né? Então, Saí do Paraná 30 anos 30 atrás, anos chegar em atrás, Barreiras. A minha família foi isso. Minha família saiu de Maringá em 79 e foi em Mato Grosso. Você não tinha médico, não tinha nada. Minha mãe grávida, né? Então, você tem muitas histórias inspiradoras no agro. Né? Sim. O agro tem história de pessoas muito fortes. Brasília, Barreiras eram 16 horas. Nós fazíamos em 5, 6. Era só buraco. Nossa, é verdade, pela condição da estrada, né? Meu Deus. Chegar na nossa fazenda dava 12, 14, 15. Se encalhasse, dava 16, 17 horas. Hoje a gente faz em 4 horas e meia, 5 horas. Um dia Então é outra realidade. Outra realidade. E inspiração é o que não falta no agro. é verdade. Também quero mandar um beijão para minha mãe, Raquel. Deixa eu aproveitar que ela também me criou assim com toda a liberdade, nunca me fazendo sentir a diferença por ser menina, né? Então, um beijo, mãe, também. E, meninas, eu gostaria de encerrar, então, o nosso episódio aqui. A conversa foi muito agradável, eu quero agradecer vocês. Deixando uma mensagem de incentivo aí para as meninas que estão vindo também, né? Nossas sucessoras no agro. Deixa uma mensagem final aí para a gente terminar o episódio. Pode começar, Rose. Jogou para mim? Bora lá. Meninas, mulheres, venham. A gente precisa de vocês. É só com a união que a gente consegue fazer a diferença. Então, todas as mulheres, independente da sua escolaridade, de qual é o tamanho da sua fazenda, se você é pequena, média ou grande propriedade, venha, porque nos unindo, fazendo uma troca de experiências, que é o network, a gente vai estar mais próximo, a gente vai conseguir agregar e com certeza a gente também vai aprender com vocês. Então, se sintam em casa, venham para os núcleos, procurem as empresas como a Corteva, que faz um trabalho incrível com a gente através da Academia das Mulheres
do agro, o núcleo das mulheres do agro, as agros parceiras, os sindicatos, a IBA, a BAPA, né? A nossa colega Josi está fazendo esse trabalho belíssimo, que é proporcionar às mulheres poder falar. Então, é só gratidão no coração, obrigada de coração, e vou sair daqui mais leve do que eu entrei. Ai, que bom. Muito obrigada. Eu acho que é reforçando isso mesmo, né? Tem espaço para todo mundo. E cada vez mais a gente tem se mostrado competentes. Na verdade, a gente sempre foi, Sim. mas nunca não acreditávamos muito na gente. Então, acho que é isso, acreditar em si mesmo. Saber que é capaz de se fazer a pergunta, por que não? Vem, né? Vem que tem espaço para muita coisa grande. E assim como você disse, a gente tem muito a aprender também. Com certeza. Então, queremos continuar tendo essa troca e melhorar nossas condições, nossas experiências. O meu conselho é: preparem-se, estudem, se capacitem, porque o espaço existe, as oportunidades também. E para quem é competente e conhece o assunto o qual quer trabalhar, não tem dificuldades, você vai conseguir o seu espaço e vai conseguir o seu reconhecimento. Isso mesmo. Muito bom, muitas dicas importantíssimas aí para as meninas que estão chegando agora. Muito obrigada pela participação de vocês. Espero encontrá-las muitas vezes ainda em outros eventos, Com certeza. outras oportunidades. E você aí também que está ouvindo, né? Provavelmente esse episódio atraia mais mulheres. Então deixa aí no comentário o que você achou. Conte também a sua experiência, né? Será que você teve algum acontecimento na vida aí que marcou pelo fato de ser mulher? Deixa aí nos comentários também, a gente vai gostar muito de ouvir a sua história. E acompanha a gente aqui nas redes sociais, o Movimento Cultive Futuro está estreando na Bahia Farm Show, mas tem muita coisa para acontecer ainda. A gente tem o CultiveCast, tem a Cultive Academy, estaremos lá com o CultiveCast de forma mais exclusiva também para quem quiser comentar. O episódio daqui vai ficar disponível no YouTube, nas principais plataformas de podcast, então compartilhe, ajude essa mensagem chegar mais longe. Vamos ter revista também, eventos, muito mais. Então acompanhe para você ficar por dentro de tudo. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio. Tchau!